Bom, boa noite, gente. Meu nome é Theo Azevedo. Eu sou da... Meu DNA é de conteúdo, então tem que ter um clickbait aí no título, né? PR para games independentes, bom, bonito e barato. Enfim, acho que a principal razão de eu estar aqui hoje, principalmente, no meu modo de ver, é que a gente nunca teve jogos brasileiros tão bons, né? Correndo um sério risco de ser injusto, né? Mas separei alguns para colocar aqui no slide. Acho que há vários outros, né? Só para citar alguns mesmo. Mas quem está falando isso, né? Eu tenho, só para tirar isso da frente logo, né? Para quem não me conhece, eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência aí no mercado de games, boa parte deles à frente do UOL, né? Eu encerrei meu ciclo lá recentemente, foram quase 13 anos. Entrei no UOL, eram eu e mais um funcionário, né? E nas melhores, né, na melhor fase, a gente chegou a ter 10 pessoas na equipe, ser uma referência no Brasil e até fora dele. Isso me deu também uma experiência razoável em cobertura de eventos mundo afora, inclusive GDC, que para mim acho que é o meu evento favorito. Sou também o primeiro brasileiro a integrar o júri do Game Critics Awards, que são jornalistas independentes que elegem os melhores jogos da E3 todo ano. E também o primeiro brasileiro a integrar o júri do The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, que acontece normalmente no mês de dezembro. Não sei se vocês estão familiarizados. E como eu tomei gosto por essa coisa, lá em 2015 eu idealizei o Brasil Game Awards, que é um júri independente que elege os melhores jogos do Brasil Game Show. Bom, esse sou eu. Mas, sobretudo, sou um cara que acompanha essa indústria de games do Brasil há muito tempo. Joguei todos esses jogos aqui. Visitei a Ignis Games em Niterói, em 2004. Meu nome está no manual do Outlive, na época que os jogos tinham manual. Enfim, e acho que a minha principal contribuição aqui hoje sou um cara que já esteve do outro lado do balcão. Espero conseguir acrescentar para vocês alguma coisa em relação a como se portar em relação à sua parte de PR, né, de press relations ou public relations, considerando que quem dera ter um jogo bom fosse o suficiente, né? Se fosse só isso, acho que o problema aqui estava resolvido, né? Mas nem sempre é assim. Então, eu quero tirar logo uma coisa da frente, que é o seguinte: o cenário ideal sempre vai ser contrate um PR, um profissional dedicado. Seja quem essa pessoa for, terceirizado, in-house, não importa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse cenário ele não necessariamente é viável, né? Afinal, somos aqui muitos de nós indies, né? O dinheiro é curto e a gente precisa otimizar os investimentos. E a gente está às portas da GDC, que, na minha opinião, eu acho que é o melhor timing e o melhor evento possível para você exibir o seu jogo para a imprensa estrangeira. Por quê? Todo mundo sempre fala de E3 e tudo mais, mas a verdade é que a E3 é um show muito anabolizado, né? Tudo que importa ali são os AAAs, o que a Sony vai mostrar, o que o Xbox... Você até perde um pouco o paladar do seu senso do que é big news ou não. E na GDC, o foco não é a imprensa, não é o show, não tem streaming, não tem nada. O foco são os criadores de jogos. Então, por definição, quem normalmente vai cobrir a GDC está mais aberto a prestar atenção nesses outros tipos de produto, porque a vibe do evento é indie, né? Então, você tem uma imprensa receptiva. No passado, a GDC ela já teve um pouco mais assim de anúncio de jogos. Eu acho que isso vem se perdendo com o tempo, o que é muito bom, porque mantém o DNA do evento. E, sobretudo, né, eu cubro a GDC desde 2006. Nesses anos todos, olha, eu acho que eu já fui em...
eventos específicos durante a GDC só para ver jogos da China, jogos dos países nórdicos, jogos da província de Ontário, jogos para senhoras. Não, esse último não. Mas, enfim, o fato é que é um evento que também acolhe isso, a questão regional e tal. Então, novamente, eu acredito muito na GDC como um lugar para você vender seu peixe. Isso dito, né, deixa eu revelar agora um pouco dos bastidores aqui dessa área de conteúdo. Uma coisa importante quando você gostaria que o seu jogo ou o seu produto ele ganhasse a atenção de um produtor de mídia, seja este quem for, um youtuber, um site, enfim. Normalmente, esse cara ele vai estar buscando 3 coisas, individualmente ou combinadas. A primeira é a mais óbvia, que é a audiência. Se você é a Sony e tem o God of War, pô, parabéns, está garantido. Você não vai precisar se esforçar muito, as empresas vão falar do seu jogo. O segundo fator é um pouco mais tricky, assim, que é a relevância. Então, para citar um caso dos meus tempos de UOL Jogos, morreu o Ralph Baer. É um velho de 90 anos, mas assim, um cara que tinha um legado, porque ele foi o criador do primeiro console doméstico, tal, não sei o quê. Enfim, mas estava ali, né, fora do radar e tal, mas, pô, o cara é um personagem da indústria. É importante dar esta notícia. A gente sabe que esta notícia não terá audiência, mas faz parte do nosso escopo, de onde a gente está inserido. A gente precisa contemplar esse tipo de coisa. Então, tá bom, vamos falar que morreu o Ralph Baer. Essa é a chamada relevância. A terceira é uma via bem óbvia, que é o dinheiro. Acho que isso é muito mais transparente, ou transparente acho que não é a melhor palavra, mas é um pouco mais visível assim quando se fala em youtubers. São caras muito monetizados, é o jeito deles, eles têm que ganhar ali. Então, se você pagou, beleza, né? O cara vai falar do seu produto de forma mais aberta ou mais clara ou não. Isso também é realidade no mercado editorial mais convencional e tal. Mas, enfim, é isso. Normalmente, o cara quer audiência, relevância ou dinheiro, né? E aí, o que acontece? Um embate que é clássico do nosso mercado, editorial, que é o audiência versus relevância. Eu ousaria dizer, como alguém que esteve na área editorial por muito tempo, que, assim como um jogo, né, esse equilíbrio entre audiência e relevância ele vai ficando mais difícil com o passar do tempo. A cobrança na mídia hoje, seja você youtuber ou que você tem um site, o que quer que seja, é por audiência, né? Então, isso é muito visível no jornalismo de celebridades, que nem é um jornalismo, né? É um negócio assim. Então, eu digo isso porque, ainda falando em termos de Brasil, né, eu ainda recebia, mesmo assim, recentemente, muitos inputs de produtores de jogos que me procuravam com algo do tipo assim, pô, me dá uma força, cara, eu sou do Brasil. Cara, esse é um argumento que, infelizmente, não cola mais, porque, para você, o jogo que você está trabalhando é tudo na sua vida, ou quase tudo. Você come, dorme, respira, trabalha esse jogo. Mas a realidade é que um jogo é um commodity. Ele é mais um jogo na prateleira. Então, do ponto de vista do cara que não tem apego emocional nem nada assim, está do outro lado, tem esses interesses todos que eu expliquei, enfim, só o lance aí do me dar uma forcinha, ele dificilmente vai colar, a não ser que você tenha bons amigos por aí. Mas, enfim, isso dito, eu tenho 5 passos aqui para expor a vocês rapidinho, porque o tempo também não dá muita chance, mas espero que seja de valia, de como aumentar suas chances de ter o seu jogo como assunto na imprensa, ou, enfim, na boca do povo. Acho que o número 1 tenha conteúdo, isso é vital. E, enfim, esse slide aqui, por si só, ele renderia uma palestra e tal, mas eu vou correr por conta do tempo. Você precisa ter um site oficial, uma presença nas redes sociais e mesmo um Media Kit, né, que é um conjunto de assets do seu jogo, vídeo, screenshots e tal. Ah, mas eu tenho a minha página no Facebook, eu preciso, né, meu jogo tem uma página no Facebook, preciso de um site oficial. Eu diria que sim, eu sou da opinião que sim. Por quê?
Porque quem chegar organicamente na página do seu jogo no Facebook, talvez chegue no 5º vídeo de uma série de 10 que você não consegue... De qualquer maneira, seu controle sempre vai ser limitado sobre essa trajetória do internauta. Mas quando você tem um site, você tem uma chance um pouco melhor de começar a contar a sua história, a que você veio, do seu produto e tudo mais, ao passo que a rede social é uma outra pegada, né? Acho que os dois coexistem perfeitamente. E, dentro desse cenário, você precisa contemplar atualizações constantes, cronograma de divulgação, isso é muito importante. Então, você vai abrir o calendário, vai ver, pô, até meu street date eu tenho tantos dias, então na primeira semana eu vou soltar um vídeo, na segunda vai ser uma imagem, aí esse personagem eu vou revelar agora, tal. Enfim, é uma coisa importante, estratégica, de você manter para o seu jogo, para o seu produto. Contemplar diferentes idiomas, eu coloquei aqui português e inglês, porque é bem óbvio, mas isso depende muito do seu público-alvo, onde você quer atingir, enfim, mas não adianta só pensar em português, pelo menos. E acho que a dica mais interessante aqui talvez seja levar em conta o inesperado, porque o homem planeja e Deus ri, né? Então, talvez naquele dia você tenha programado, pô, finalmente eu vou soltar o primeiro trailer do meu jogo, que eu estou hypando há um tempão e tal, aí a Rockstar vai lá e divulga o novo GTA. Cara, acabou, assim. Se der tempo, você tira seu time de campo, né, refaz os planos ali, mas são coisas que acontecem, é preciso ter... Enfim, a gente não tem controle sobre isso, mas não adianta planejar, é provável que alguma coisa ali não saia exatamente como esperado. Segunda dica, conte uma boa história. De novo, jogos são commodities. Você pode até dizer que o meu jogo é o melhor jogo de plataforma, ou é o melhor jogo de corrida. Tá, mas tudo bem, isso todo mundo fala. Eu separei 3 exemplos aqui, né? Um do Paulo, então, sobre o Guts, um jogo de luta, que emplacou na home do UOL, que é um espaço muito disputado, explorando uma pegada de um game brasileiro que desafia outros jogos de luta, assim, assado e tal. Isso sei lá, na visão ali dos editores da Home, foi mais interessante do que falar desmembramento, né, antes das 10 da noite. Enfim, no caso do Aritana, ali no IGN, o que foi legal foi falar que é um indie game brasileiro, um péssimo trocadilho, mas que, enfim, foi legal, enfim. Tá no lucro, não vamos reclamar. E deu certo, está ali, né? Enfim, mais do que falar que é um jogo de plataforma, explorar a questão da cultura. E essa manchete aqui de baixo, não ficou muito claro, mas é do UOL também, é do Shine. Ele foi um jogo feito... É o Daniel, né? É isso? Então, isso é uma história que eu posso contar, porque assim, a gente foi abordado, recebendo inputs sobre esse jogo, tipo, puta, mas mais um jogo, será que é bom mesmo, será que não é e tal? E aí um dos nossos redatores descobriu, isso nem estava tão claro assim, que o Daniel era um ex-policial militar e que estava fazendo um jogo com temática pacifista. Pô, é isso. Emplacou na home do UOL de novo. Então, muitas vezes, tem um pouco de storytelling ali para você buscar... outras maneiras de contar uma boa história. Contar uma boa história é muito importante para você conseguir se diferenciar num mercado comoditizado. Terceiro, é um passo que dá trabalho, mas rende frutos. Conheça as pessoas. Então, se você não tem um PR dedicado, que é quem seria pago para fazer isso por você, tem que fazer isso por conta própria. E eu separei 2 exemplos aqui, né? Um do Polygon, que é um site muito famoso, né, de consoles e tudo mais. Teve esse redator que, por algum motivo, noticiou a saída da Nintendo do Brasil. Pô, será que esse cara, já que ele foi mexer com o jogo brasileiro e tal, será que ele não tem interesse, então, se eu contatá-lo diretamente, tentar saber quem ele é, falar, olha, lembra, você escreveu sobre isso aqui, pô, eu tenho meu jogo assim assado, sou do Brasil, nananã e tal. E um outro exemplo que é até da Quiris, né, Sandro? Aqui, esse artigo é lá sobre o Horizon Chase. Pô, esse cara que está ali, que inclusive é o editor-chefe do Games Industry, ele já escreveu sobre uma empresa brasileira. Então, talvez seja um cara que dê para abordar mais diretamente e falar, olha, então, lembra, você fez isso aqui. Então, esse é um tipo de trabalho formiguinha,
sem resultado garantido, mas que, sei lá, melhor isso do que o cara receber mais um press release numa caixa de e-mails dele que já vai estar lotada. Então, conhecer as pessoas é muito importante. O que nos leva ao próximo passo, que é muito óbvio, mas mais relevante também, que é ir aos eventos. Claro que, às vezes, tem uma questão financeira aí, né? Nem todo mundo está em São Paulo ou na sede onde esse evento vai ser realizado, mas a verdade é que, como diria meu pai, quem não é visto não é lembrado. Então, porra, mas eu não tenho dinheiro para participar da BGS, sei lá, eu tal. Cara, não precisa ir como expositor. Você pode, considerando que a imprensa vai estar lá, você pode fazer um trabalho, olha, não, eu vou estar lá, sim, a gente pode se encontrar, enfim, usar esses eventos como pontos de encontro, porque são oportunidades em que, se aquela empresa jornalística aceitou deslocar profissionais para irem lá cobrir aquele evento, ela está esperando um resultado, ela está esperando um insumo de volta. É resultado também para o redator, né? Que vai estar ali. Então, sei lá, não desprezem a questão dos eventos. Novamente, acho que isso pode parecer um pouco óbvio, mas são as ocasiões em que os holofotes estão mais voltados para vocês. E, por fim, lembrem-se de que o começo é difícil. Talvez o seu primeiro jogo, ou, sei lá, o seu primeiro esforço nesse sentido, ele não renda resultados, não leve para o lado pessoal. Muitas vezes não é uma questão do seu jogo ser bom ou ruim, tem N fatores envolvidos, né? Pode ter um assunto mais importante naquele dia, ou não. Acho que diz muito mais respeito ao seu valor de mercado, que você ainda está conquistando e fomentando, do que qualquer outra coisa. E não despreze a atenção dos players menores, porque 5 caras pequenos falando de você podem ser mais importantes do que um cara grande, porque os caras grandes olham os caras pequenos. Então, daquela vez você não conseguiu, sei lá, a home do IGN, a home do UOL, enquanto tiver UOL, ou o que é que seja, mas você foi falado por 5 caras menorzinhos ali, pô, cara, legal, você já tem seu clipping, você já tem seu resultado ali. Isso é muito importante. E não posso encerrar sem ajustar uma expectativa aqui. Não leve em conta que sair na imprensa não é garantia de vendas. Tem N casos sobre isso. Acho que por exemplo, é daquele jogo Pesadelo, que o PewDiePie, que é um super mega youtuber, começou a jogar. Detalhe, espontaneamente. O cara, sei lá, chegou ao jogo de alguma maneira. Eles tiveram 2 milhões de downloads do jogo, mas acho que também ali teve um timing, um problema de BP ali, porque o jogo era gratuito, né? Enfim, mas quando eles lançaram a sequência lá, o Pesadelo 2, este sim pago e tudo mais, tudo aquilo que eles conquistaram do Pesadelo não necessariamente traduziu em vendas. Então, enfim, é isso. É que às vezes eu vejo muito estresse no mercado porque alguém contrata uma assessoria de imprensa achando que aquilo vai maximizar vendas, e não é bem assim, né? É todo um conjunto de coisas, enfim, um planejamento estratégico, de fato, da sua imagem para o mundo exterior que envolve esse assunto, novamente, seja você fazendo por conta própria, ou seja, contratando outra pessoa. Enfim, corri aqui para abarcar. É um assunto muito amplo, muito longo, mas eu espero que tenha sido de alguma valia. Eu não sei se tem tempo para pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu estou às ordens. Se não, eu vou estar por aqui bebendo cerveja, a gente se fala aí. Valeu, obrigado. Alguém, alguma pergunta? Pode perguntar. Pergunta? Alô, oi. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Juno Cecil, sou da Gixxer Game Studio. Primeiro, obrigado aí pela palestra. Eu gostaria primeiro de saber para onde você foi depois do UOL, né? Mas como que é o processo lá fora de selecionar um game para um award? Como que funciona isso? Essa parte de votação e tal que você
você mencionou no começo da apresentação. Tá. Primeira coisa, tem um mês que eu saí do UOL, eu, por enquanto, estou literalmente aqui mesmo, né, tomando uma cerveja. A gente vai entrar num campo talvez mais filosófico aqui, mas eu estou tentando ver como o conhecimento que eu acumulei, as coisas que eu tenho, que eu posso oferecer, elas se encaixam no mercado hoje, conforme o contexto. Então, sei lá, vamos ver o que aparece. Eu tô no radar, assim, não tenho realmente planos muito definidos, não. Acho que eu estar aqui hoje é um pouco parte disso, assim. Tinha muita coisa, né? O UOL é uma empresa maravilhosa, mas praticamente suga a sua alma, assim. Você precisa, então, eu tô tipo sair da casa do Big Brother, entendeu? Estou vendo todo mundo, conhecendo e tal, vendo muitas coisas do mercado e enfim, como eu posso ser útil? É a melhor resposta que eu posso dar agora, assim. Sobre os awards, sejam eles quais forem, e é legal você fazer essa pergunta, porque como eu idealizei lá o tal do Brasil Game Awards, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, uma dúvida muito comum é como eu participo do Brasil Game Awards. Se o seu jogo está no Brasil Game Show, ele já é elegível ao Brasil Game Awards daquele ano. Aí você fala, pô, mas ninguém veio no meu stand, ninguém jogou do júri e tal. Aí eu tenho que entrar numa questão de bastidor, que é o seguinte: embora nós sejamos um júri independente, não tem um fim lucrativo, não tem nada disso, nós não somos legitimados pelo Brasil Game Show, né? Assim, não por falta de tentativa. Então seria muito mais fácil se eu tivesse a lista de todo mundo que vai participar do Brasil Game Show naquele ano, na área de expositores independentes, e fizesse um depara. Falar, pessoal, é assim, a gente tem um negócio, tá vendo? Esse júri, agendem aí appointments com eles e tudo mais e tal. Mas não dá, não tem como. E sei lá, né, cara? É uma parada que eu faço ali meio esquema voluntário, assim. Então eu não tinha tanto tempo também para fazer esse trabalho formiguinha. Novamente, não é por falta de tentativa, mas é que sei lá, não há um interesse, ou enfim, né? Acho que nem convém alongar muito aqui. Mas, em geral, usando isso como exemplo, se você tem um prêmio que é da BGS, por exemplo, está lá, tal, o seu jogo estar ali, ele já é elegível. Não havendo um contato com você sobre isso, você enquanto produtor de jogos, cabe paciência. Você, quem que é o júri? Deixa eu ir lá e ir atrás e ver se eu chamo o cara para vir aqui, ver o produto que eu tenho e tal. É a mesma lógica no júri da E3, a mesma lógica no júri da Gamescom, que eu também já participei, e a mesma lógica do júri do The Game Awards. Só que lá fora as coisas funcionam. Theo, dando continuidade a esse assunto, quanto à experiência, tu acha que os jogos brasileiros já têm condições de conseguir mais espaço nos festivais internacionais do que já conseguiram? Falta de organização nossa, de não participar tanto? Ou ainda falta um degrau a mais de projeto? Como é que tu vê isso? Eu não sabia disso até recentemente, né? Mas, assim, eu nem sei se é o primeiro ano que é assim. Mas, normalmente, os jogos brasileiros, tomando como exemplo a GDC, participavam da Game Connection, né? Quer dizer, os jogos brasileiros, empresas, né, cara? Você vai lá, sua vida está ali naqueles... Enfim, você está mais preocupado em fechar negócio e fomentar networking do que qualquer outra coisa. Esse ano, pelo que eu entendi, a lógica é diferente. Esses jogos vão estar no GDC Play, que é um espaço da GDC, porque, assim, a imprensa ela não se importa, para usar um termo elegante, com a Game Connection, mas com a GDC, sim. Então, se o seu jogo está... Se esse ano a gente tem aí os jogos brasileiros no GDC Play, é a melhor chance possível desses jogos serem vistos pela imprensa internacional, pelos visitantes que ali circulam. E aí, no meu modo de ver, que sei lá, depende das regras dos festivais, mas se o seu jogo está ali, está exposto, as pessoas podem jogar naquele evento, ele já é elegível ao festival pertinente àquilo ali. Sei lá, no caso da GDC, eu acho que é o GDC Awards, é um negócio assim. Independent... Isso. É antes, né? É antes.
É que assim, se a gente for falar de festivais, tem que ir, mas indo para o que importa, que foi o primeiro slide ali, em termos de qualidade, nossa, pelo amor de Deus, acho que o que a gente tem hoje aí de insumo, eu sempre defendo o seguinte, né? Eu acho que jogo bom não importa a bandeira, assim, as pessoas jogam Candy Crush, né? Sem saber onde foi feito, entende? Assim, talvez joguem Horizon Chase, talvez tenha muita gente no Brasil que jogou e não sabe o que foi feito aqui no Brasil. E tudo bem, na minha opinião, entendeu? Acho que o que importa é você, né, espalhar seu jogo por aí e tudo mais, o resto vem como consequência. Então, acho que em termos de qualidade para festivais, isso já é o melhor cenário possível. E, novamente, na GDC, né, como meu talk aqui foi muito voltado para isso, para tentar mostrar para vocês que são as melhores chances de aparecer na imprensa estrangeira, acredito eu, estando na GDC, numa área GDC Play, em que tá exposto para todo mundo, mas é muito importante também ter um trabalho de como que você vai atrair a imprensa para prestar atenção naquilo, né? Porque assim, não é só colocar lá e ficar parado como um vendedor de carros, né? Às vezes até dá certo, mas sei lá, não tem mais bobo nesse futebol, né? Tá você ali, mas a delegação, sei lá, da China já tem uma estrutura dedicada assim, a delegação de não sei onde tem estrutura assado e tal. Então, sei lá, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para finalizar, aproveitem essa chance em todos os níveis possíveis. Desculpa, não, eu tinha uma pergunta. Eu só queria falar o seguinte, para nós, esse ano é um ano muito emocionante, porque é a primeira vez que a gente tem portfólio para estar na GDC Play, né? Quando a gente fez aquele evento em dezembro, que tinham 23 jogos, e a gente fez a Bra Games Apresenta, foi um baby boom. Para nós, falou assim, gente, começou, os bebês começaram a nascer, então tá cheio de jogo bom. Essa é só uma passagem, tá? Essa migração da Game Connection, onde vocês iam para fazer networking, mostrar projeto, a gente está passando e está vindo para cá, onde os jogos já estão prontos. A gente tem um PR contratado, é um PR que está trabalhando com a imagem do Brasil. Todos vocês que mandaram release, informação sobre o jogo, estão dentro do briefing desse PR. Ele vai estar lá. Então, assim, a imprensa internacional está sabendo que o Brasil está ocupando um espaço maior esse ano. Então, estejam lindos e maravilhosos, porque eles vão lá. E, no ano que vem, a nossa ideia é um pavilhão Brasil bem grande mesmo, bem bacana, porque a gente está contando que vai ter na main area, não só na GDC Play, a gente está contando aí que os próximos bebês que vêm aí vão ser gêmeos, triplets, ou sei lá o quê, que cada empresa vai ter mais bebês. Então, para nós, assim, para quem está trabalhando por vocês, assim, é um momento de absoluta, nem sei dizer. Então pronto, perfeito. Oi, a minha pergunta na verdade, é um pouco mais sobre a sua experiência e talvez se você tenha lidado com isso. É sobre Metacritic, o que faria... Assim, eu não conheço muito site, eu não sei se tem sites brasileiros que são categorizados no Metacritic. Então, a minha dúvida é, o que precisa para um site ser categorizado brasileiro no Metacritic para ele poder pontuar e ajudar os games brasileiros a alavancar e melhorar a sua nota, ou se isso é uma coisa do jornalista em si e como o RP pode ajudar nisso, RPs brasileiros e tal. Boa pergunta, legal. O que eu conheço do Metacritic, tá? Até de ter tentado já figurar no Metacritic também, enquanto aos jogos, no passado. Eles têm um crivo, né? O Metacritic, lá, de decidir qual site figura ali ou não. E, pelo que eu conversei com o editor, eles já chegaram num ponto em que assim, eles já se consideram com uma massa crítica formada em termos de sites. Então, eles só acrescentarão, a partir disso, sites que, sei lá, que ao mesmo tempo possam acrescentar algo. Por exemplo, eles não querem mais um site que vai avaliar os AAAs, e sim um site que tem uma pegada mais para prestar atenção nos indie games, por exemplo, que é uma perna que não é tão bem coberta. E aí a gente vai entrar numa outra questão que é mais complicada,
que é o review em si para um site brasileiro. Cara, fazer review dá muito trabalho, assim, mas dá muito, porque você tem que jogar, né? O cara que vai sentar para escrever quer escrever uma peça incrível e revolucionária, então ele fica um dia inteiro fazendo isso. E tudo bem, assim, né? No campo da teoria, tudo bem, acho que está certo e tal. No final das contas, para produzir uma peça de conteúdo que não vai dar tanta audiência assim, aí pega um pouco o que eu falei lá daquele tripé. Então, é cada vez mais difícil fazer review em sites de games brasileiros, né? Acho que gringos também, mas lá a estrutura é um pouco melhor, então tudo bem. Tanto que no UOL a gente já vinha num movimento de diminuir muito o número de reviews, porque a empresa não quer que você faça isso, ela quer que você gere lá o equivalente ao Caetano estaciona o carro, sabe? No mundo dos games, assim. Essa é a verdade um pouco cruel desse segmento. Então, aí, ao mesmo tempo, a gente travou nisso, entendeu? Porque a gente, falando novamente como UOL Jogos, a gente já não era um site de reviews há muito tempo, né? A gente já tinha reduzido essa faceta, assim. Então, acho que o entrave é esse, porque o Metacritic quer sites que enfim, o que você tem de diferente para entrar aqui? Eu analiso só jogos brasileiros. Pô, então, bem-vindo. Estou especulando, tá? E acho que deve ter algumas complicações logísticas aí que eu acho que você tem que mandar o seu, sei lá, a sua conclusão do seu texto em inglês, porque, né, para o cara subir lá, tem uns negócios assim que acho que o fornecedor de conteúdo tem que aceitar também. Mas, enfim, eu não sei o quão importante também é o Metacritic para vocês. Assim, eu ainda, enfim, acho que dependendo se é uma coisa muito nichada, talvez até seja, né? Mas, sei lá, eu arriscaria dizer que, por exemplo, o Dandara, que é um case recente, talvez o pessoal ali possa falar um pouco melhor, mas eu acho que as pessoas compraram o Dandara olhando no Steam mesmo, né? As avaliações dos usuários. O meu ponto é, para fechar aqui, cuidado só com o foco em cima da opinião do que a imprensa pensa do seu jogo. Isso é cada vez menos relevante, né? Há N maneiras de você ser avaliado por aí, inclusive o Steam acho que faz isso de um jeito muito legal, que ele dá voz, tem os curadores e tal, mas ele dá voz ali para o público, né? Basicamente, qualquer um pode escrever um review ali, até ter o review do seu review, enfim. É isso. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela Tobias, da Skullfish Studios. A gente é uma empresa de realidade virtual. E até um tempo atrás, a imprensa de jogos não estava muito publicando jogos de realidade virtual. Como você acha que está sendo a recepção hoje em dia? Eu lembro de você, acho que você estava naquele evento da Abra Games, lá não, agora, recentemente. Isso, que apresentou vários cases e tal, legal. Então, assim, e eu falo como entusiasta do VR, tá? Eu gosto muito da tecnologia, assim, mas nesses anos todos, tentando emplacar esse assunto no UOL, né, de novo, eu preciso ficar puxando de volta para o UOL, porque é o que eu tenho mais à mão ali, mas eu acho que ele é representativo do mercado e tal. A verdade é que VR não dá audiência. A matéria que a gente fez de realidade virtual que mais deu audiência na história do portal, adivinha qual foi? Pornografia. Caetano atravessa em realidade virtual, né? Não, pornografia em realidade virtual. Foi isso que deu audiência. Eu acho que a realidade virtual ela ainda está muito distante da realidade das pessoas, né? do público ali. São dispositivos caros. Eu arriscaria dizer até desajeitados, né? Eu tenho um PlayStation VR, por exemplo, que supostamente é o mais agilizado deles ali. O setup do negócio, eu tive que achar tomada em casa que, enfim... Enfim, novamente, a barreira do preço e tudo mais, eu acho que isso é um entrave. Então, acho que é isso que dificulta um pouco o VR hoje, ele não estar na realidade das pessoas. As pessoas ainda não falam. Assim, a coisa mais povão que eu vi de VR até agora é simulador de montanha-russa na Playland, assim, do shopping.
Então, talvez tenha uma rua, né, assim, uma via a ser explorada. Talvez o VR, ele, na verdade, outras aplicações de realidade virtual, como no tratamento de fobia ou na educação, ajudem a alavancar essa tecnologia. Mas ela tem essa dificuldade dela não estar na vida das pessoas. E por quê? Porque VR é aquela coisa. Eu testo lá o óculos desde a primeira build em GDC de 5, 6 anos atrás. Eu voltava para casa louco, assim. Eu chegava para minha esposa, meu, você não sabe. Você põe o óculos, aí vem um dinossauro, assim, meu, é muito foda, tal. Ela olhava para mim, assim, parece legal. Mas, tipo, se ela não pegar e não ver, é isso, assim, você tem que experimentar. Isso é um desafio de mercado, inclusive, né, desses devices aí. Então, acho que isso que dificulta um pouco ainda você conseguir emplacar a sua história. Aí eu acho que vale o seguinte, vale aquele lance de contar uma boa história. Sei lá, de repente, não é que você está desenvolvendo um jogo VR, mas enfim, a temática do seu jogo é assim, você está explorando uma nova tecnologia que recebeu X milhões de investimentos do Facebook e do, sei lá, de quem, e nananã e tal, tentar dar sabe, e sobretudo, fazer as pessoas experimentarem o seu produto de fato, né? Inclusive aquele produtor de conteúdo, porque senão não vai. E tem isso também, né? YouTuber não consegue fazer vídeo de VR, né? Então, infelizmente, eu sei lá, felizmente, mas como esse contexto hoje em dia, acho que isso ainda é um entrave. É a minha opinião hoje sobre esse cenário. Acho que é isso, né? Bom, obrigado de novo, mas estou por aqui, tá? Se alguém quiser conversar, trocar ideia. uma salva de palmas para o Theo.